Queria agradecer a presença de todo mundo aí, todo mundo me ouve bem, me vê bem. Como a gente tem pouca gente aqui, isso é bom porque vai ficar com uma certa reunião. É bom que muita gente vai poder aqui, se quiser, até ter a palavra melhor, porque quando às vezes tem muita gente na sala, aí a gente fica um pouco congestionado. Eu cheguei a fazer uma palestra, participar de uma palestra sobre crédito, né, linhas de crédito emergencial, e tinha muita gente. E aí, na hora de participar, era muita gente participando, a gente teve que restringir para algumas pessoas, ler algumas e responder alguns questionamentos após a apresentação. Mas aqui, como tem pouca gente, vai ser interessante, inclusive, para a gente estar compartilhando melhor as informações. Eu vou compartilhar aqui a tela com você. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Felipe Moreira, eu sou gerente de captação de recursos. Tá todo mundo me ouvindo aí? Espero que esteja todo mundo me ouvindo. Parece que eu estou sozinho na sala. Estou ouvindo. Ok, beleza. Ok, Felipe, tá bem. Obrigado, Sônia. Obrigado. Só aceitar mais uma pessoa aqui que está entrando. Luiz, o Luiz é a nossa parte técnica aqui que está hoje pela secretaria. Se tu puder ficar responsável por aceitar as pessoas aí, e de vez em quando eu tô recebendo um sinal aqui sonoro para aceitar as pessoas. Eu acho que seria ideal se você pudesse dar esse auxílio. Tá bom, Luiz? Seguindo aqui, deixa eu compartilhar a nossa tela. Continuando a apresentação, aliás, eu me chamo Felipe Moreira, sou gerente de captação de recursos da Secretaria de Turismo, trabalho na diretoria de políticas para o turismo, lá na Secretaria de Turismo, dentro da coordenação de programas de investimento. E essa é mais uma palestra, mais uma sequência de palestras que a Secretaria de Turismo tem desenvolvido desde o anúncio das medidas, né, do governo federal e autoridades estaduais sobre a questão do isolamento social. Aí a secretaria ficou, de certa forma, sem um atendimento presencial e iniciou-se esse ciclo de palestras. Isso está sendo muito proveitoso porque isso tem aproximado muito, né, algumas pessoas que estão distantes aí, não estão na capital, aqui tem a oportunidade de estar participando. Eu, por exemplo, essa é a minha, eu acho que terceira palestra, participação na palestra. Eu tive uma com as linhas de crédito emergencial, nós tivemos com o Banco do Estado do Pará, superintendente do Banco do Estado do Pará e o superintendente do Banco da Amazônia. Muito legal, muito proveitoso também. E depois nós tivemos uma especialmente com a Caixa Econômica, que falou especialmente sobre o fundo de turismo. E todos eles até então eram direcionados para o empreendedor. Então eu não sei como é o meu público aqui, mas de antemão algumas pessoas não conhecem a plataforma e veio o título, né, captação de recursos federais, acredita-se ser para empreendedores. Na verdade, o foco aqui é para servidores, né? Mas isso nada impede do empreendedor ter o conhecimento, inclusive, de algumas formas de atuação do setor público. Isso é importante até por uma questão de cobrança e outras coisas interessantes que a gente vai compartilhar aqui sobre os aplicativos, que são ferramentas de transparência, de comunicação do uso e da qualidade do serviço público, dos gastos do serviço público. Pois bem, então vamos começar aqui a apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Ok, todo mundo vendo aí? Espero que sim. Vamos lá. Então, o tema da nossa conversa aqui, que agora a gente tem pouca gente, é sobre captação de recursos federais dentro de programas do Ministério do Turismo. Por quê? Porque a captação de recurso federal ela pode ser, e aí a gente vai falar no decorrer da palestra, ela pode ser em qualquer outro ministério, né? Então, como a gente está dentro da secretaria, a gente está tendo a oportunidade, inclusive, de entrar um pouco mais nessa captação, especialmente para possibilidade de captação de recursos dentro do Ministério do Turismo. Então, esse é o objetivo maior dessa apresentação aqui. E o que a gente vai falar um pouquinho aqui?
O assunto é muito vasto, é muito grande, é muito detalhado, muito normativo, mas eu vou tentar aqui tanto falar do normativo como na prática fazer uma simulação aqui de um cadastramento de uma proposta para aqueles que nunca viram, para aqueles que não têm nenhuma informação a respeito. Então a gente vai tratar sobre as captações de recursos federais via plataforma Mais Brasil. A gente vai falar um pouco do cenário das transferências voluntárias de recurso, né? Como é que está no Brasil todo esse cenário. Vamos falar rapidamente sobre o MEG, que é o Modelo de Excelência de Gestão das Transferências Voluntárias. Um pouco do fluxo do processo dos convênios e contratos de repasse, então muita gente não sabe como é que é o fluxo como é que se inicia, quais são as fases desse processo até captar o recurso e aí sim executar esse recurso. É muito importante a gente também não ter só uma captação e ter uma boa execução. Isso é fundamental e a gente vai discorrer isso mais lá na frente. E aí vamos entrar já nos programas disponíveis do Ministério do Turismo, para falar sobre, especialmente, os programas do Ministério do Turismo. E Luiz, não sei se tu me ouve, eu estou recebendo aqui o sinal sonoro para adicionar as pessoas. Você me ouve, Luiz? Acho que o Luiz nos deixou. Eu não queria, eu queria que ele ficasse responsável, mas vamos continuar. Então, a gente vai falar sobre os programas disponíveis no Ministério do Turismo, como cadastrar uma proposta dentro da plataforma Mais Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho mais, fazer um breve simulado aqui, um teste de como é os primeiros passos realmente dessa captação, desse cadastramento da proposta. Os principais gargalos, isso aqui é muito interessante falar também, porque muita gente tem muita dúvida. Poxa, apresentei uma proposta, o que aconteceu? Por que minha proposta não foi contemplada? Por que não tenho resposta? Tem 2 anos que eu já cadastrei essa proposta, ela não tem resposta. Então, a gente vai desenvolver aqui um pouco sobre isso. Principais gargalos enfrentados na captação de recurso federal e algumas mudanças da portaria 424 e 558. Vou adiantar aqui. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho de como são executadas as políticas públicas. Então, a gente começa com a fala aqui de entender um pouco o que seria, para que serve, né, a plataforma Mais Brasil, por que ela foi instituída, por que ela foi aperfeiçoada depois do Siconv, né? Então, a gente primeiro tem que entender como é a execução dessas políticas públicas. Então, o governo federal ele tem algumas formas de executar as políticas públicas. Veja bem, a gente está falando aqui do melhor uso da receita que os estados, a União tem. Então, ele tem algumas possibilidades de fazer o uso desses recursos. Uma delas é através da distribuição, digamos assim, dos tributos, né? Como é dividido o bolo tributário, né? A gente sabe-se que a maior parte dos recursos estão onde? Na União, não estão nos estados e menos ainda nos municípios. A maior parte está na União. Aproximadamente 58% a 60% desses recursos estão na União, 20 e poucos por cento, 26%, 27% estão nos estados. Então, se a gente dividir aí pela quantidade de estados, dá 1% ou menos ou um pouco mais do que isso. E os municípios restam aí uns 18%, alguma coisa assim. Isso significa que os municípios não têm recurso para, não recebem recurso para executar as políticas públicas. Então, quem tem dinheiro que a gente percebe aqui rapidamente pela distribuição dos tributos, né, do bolo tributário, é a União. E como é que ela vai fazer essa distribuição desses recursos? Então, o governo federal pode executar através de execuções diretas, fazer alguma descentralização de recurso aos órgãos federais, através das transferências, pede aí, transferência de execução descentralizada, contratação de bens, e aí a gente entra num ponto que a gente quer da plataforma Mais Brasil, através da compra centralizada e doação aos estados e municípios, né? Transferidos recursos para os estados e municípios e organizações de sociedade civil através das transferências voluntárias, que é o nosso escopo aqui, e das transferências obrigatórias. Então, isso que está em amarelinho aí é o nosso principal
e especialmente o que está em azul, que são as transferências voluntárias, que é o que a gente vai abranger hoje. Eu vou falar um pouquinho do todo, mas a gente vai abranger hoje especialmente sobre as transferências voluntárias e as parcerias com as entidades paraestatais, né? Deixa eu passar aqui. Então, aqui rapidamente, né, só para fazer uma distinção do que é transferência obrigatória, do que é transferência voluntária, até para a gente nivelar as informações aqui, a gente tem as transferências obrigatórias, aquelas que a gente já sabe, as constitucionais e as legais. Excetuando essas, as outras são voluntárias, ou seja, discricionárias, onde o governo federal vai poder ou não fazer essas transferências. Ele tem uma obrigatoriedade, mas dependendo da situação, ele tem a discricionariedade também de fazer essas transferências. E dentro dessas transferências voluntárias, a gente tem os convênios, que a gente conhece, contratos de repasse, termo de parceria, termo de fomento e termo de colaboração. Então, rapidamente, só uma diferenciação aí das principais transferências da União. Nós temos as constitucionais, as legais, que são as transferências obrigatórias, que a União vai ser responsável por fazer essas transferências, e nós temos as transferências voluntárias, que são discricionárias. Essa aqui é a plataforma Mais Brasil, já entrando na plataforma, falando um pouco dela, isso aqui é um panorama da evolução de recursos que se pretende com a plataforma Mais Brasil. A plataforma Mais Brasil que entrou ano passado, em 2019, só que ela veio como um upgrade, digamos assim, que era justamente o Siconv que a gente tinha anteriormente. Todo mundo conhecia o sistema de gestão de contratos e convênios, né, dos recursos da União, que é o famoso Siconv, e hoje a gente tem a plataforma que vem coadunar vários sistemas, várias transações, várias repasses de recursos para os demais entes. Então, anteriormente, a gente tinha as transferências voluntárias, e que a gente pode dizer que era especialmente só o Siconv, e hoje a gente tem a plataforma Mais Brasil abrangendo tanto as transferências voluntárias quanto as transferências obrigatórias, condicionais e legais. Então, o objetivo aqui, desde a sua implantação, é que até 2020, 100% desses recursos venham estar passando dentro da plataforma Mais Brasil, dentro desse grande sistema. Então, daí a importância da gente conhecer isso aí, porque, assim, se não houver um desdobramento, se não houver uma dedicação para se aprender, para se aperfeiçoar como funciona, a gente entidades, né, as entidades paraestatais, paranacionais e paraestatais, elas não vão saber como receber esses recursos. Então, os entes subnacionais, né, os estados, os municípios precisam estar capacitados, e a gente vai ver, inclusive, isso nos normativos das portarias e dos normativos do Ministério do Turismo e do Ministério da Economia, quanto a essa capacitação, essa manutenção de uma capacidade técnica que venha executar e que venha operacionalizar esse recurso. Então, inicialmente, o que tem-se hoje é que mais ou menos aproximadamente 2 bilhões de recursos passam pelo Siconv, o chamado Siconv hoje, aproximadamente 2,58%, esse valor pode ser até um pouco maior, e a probabilidade é que até 2020 todos esses recursos que a gente falou, tanto constitucionais, legais, que são as transferências obrigatórias, quanto as transferências voluntárias, elas estarão passando por dentro dessa plataforma chamada Plataforma Mais Brasil. Daí a importância da gente conhecer um pouco. Então, como eu havia falado, nós temos hoje, né, nós temos vários sistemas. Então, praticamente cada setor tem um sistema de uso do recurso. Então, o setor da saúde tem um tipo de sistema, o SISMEC, da educação. Então, tem vários, esse emaranhado de sistemas, eles são sistemas que vão transferir os recursos a partir do setor que ele está sendo utilizado. E a plataforma, ela vem para migrar todos esses sistemas paulatinamente. Ela vem fazer uma coordenação mesmo desses sistemas, ligar todos esses sistemas através da plataforma Mais Brasil, fazendo que o processo se torne mais homogêneo, mais transparente. Então, dentre todos esses sistemas, a gente tem o Siconv, que já foi integrado, e outros sistemas que estão sendo
aos poucos integrados para receber essas informações. Elas não vão ser do dia para a noite migradas para lá, tem todo um processo, né? A cada ano é feito essa mudança, como a gente viu no slide anterior. Essas são as mudanças programadas, né? Então, até 2022 a gente tem essa possibilidade, esse desejo, né? Ou melhor, o Ministério da Economia, quando eu digo a gente, o Ministério da Economia tem esse desejo através da diretoria lá de transferências voluntárias, que esses recursos passem dentro da plataforma Mais Brasil. E por quê? Um pouco do que a gente falou, são todos os problemas que nós temos, que são transferências inócuas, baixa governança, muitos atores envolvidos, então é um sistema são vários sistemas muito complexos, interesses muito distintos, necessidades muito diferentes. Então, todos esses são problemas complexos que a plataforma Mais Brasil vem tentar solucionar, digamos assim, ou pelo menos mitigar, diminuir e resolver, de certa forma, todos esses problemas, muitas interferências e muita burocracia para se receber um recurso. Então, esses são os problemas, digamos assim, que a plataforma veio na tentativa de solucionar. Um outro ponto importante aqui que eu quero inicialmente só acentuar é sobre o MEG, o Modelo de Excelência de Gestão dos órgãos e entidades que operam as transferências da União. Então, esse modelo ele vem conceituar processos, né? Processos e resultados através desse diagrama que a gente está vendo aí, são 7 fundamentos que vai ser trabalhado. Então, temos a sustentabilidade, capital intelectual, estratégias e planos, governança, geração de valor público, orientação por processos e compromisso com partes interessadas. Então, são esses 7 fundamentos aí de gestão de excelência que estão sendo estão havendo um acompanhamento e está sendo monitorado a evolução de cada fundamento desse. Isso aí gera-se uma pontuação, um percentual aí, e isso vai pontuar para o ente, para o órgão que está recebendo esse recurso. Então, esse modelo de excelência de gestão é uma novidade que vem sendo estabelecida, novidade que a gente diz assim, mais recente, mas ela não é tão nova assim, mas ela já tem uma legislação, já tem uns normativos, e que, de certa forma, as pessoas lá de Brasília têm apresentado, né, os órgãos têm apresentado ele como um modelo que deve ser empregado em todas as esferas, uma vez que ela é como se fosse, ainda não é obrigatoriamente um pré-requisito, mas ela é como se fosse um pré-requisito para você receber novos recursos. Então, tem uns prazos lá no modelo de excelência de gestão que os estados já precisaram apresentar, e alguns municípios vão precisar também apresentar, mas eu não vou me aprofundar tanto nisso, mas é bom aqueles que tiverem atenção já ficarem preparados para esse modelo de excelência de gestão, se ainda não ouviram falar. Entrando um pouquinho aqui do fluxo dos processos dos convênios e contratos de repasse, basicamente já tem o que a gente conhece, né? A celebração, a execução e a prestação de contas. Então, essas são fases macro, né, do andamento de um projeto, vamos entender assim, até a execução desse projeto, até o recebimento desse recurso. Então, nós temos algumas fases da celebração, nós temos as fases da execução e da prestação de contas. Isso aqui é muito básico, né? E a gente vai destrinchar, na medida do possível, aqui cada fase desse fluxo. Então, falando um pouco sobre o fluxo, como é que se cadastra uma proposta, como é que se capta um recurso federal? Primeira coisa é que, aí a gente já vai usar algumas linguagens mais da plataforma, que é os concedentes, que é aqueles que têm um recurso, ou seja, os ministérios, a União ela vai repassar esse recurso através dos ministérios, que são os concedentes, e eles vão divulgar anualmente na plataforma uma relação de programas. Vão lançar através de editais essa relação de programas, dos quais o proponente, né, e aí vem outra palavrinha mais conhecida como convenente, que é aquele que vai
receber, vai ser o beneficiário, vai ser o tomador desse recurso, ele deseja realizar uma ação pública relacionada ao edital. Então, a gente tem primeiro esse cruzamento aí. Você tem um concedente de um lado, entregando o recurso. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Nós temos de um lado o concedente entregando o recurso e de outro nós temos o conveniente querendo receber o recurso. Então, inicialmente a gente tem que ver esse cruzamento do edital, do que se pretende entregar e do que efetivamente pretende ser feito. Então, como é feito esse cadastramento? É através de programas que são apresentados através de editais dos ministérios. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais do Ministério do Turismo. É feita a inscrição de uma proposta. Aqui, ó, não sei se vocês enxergam o meu mouse, mas eu vou tentar botar o mouse aqui só para indicar qual é o trecho que eu estou. É feita uma inscrição de uma proposta, que é aquilo que a gente já falou. Isso é apresentada para o concedente. O concedente recebe essa proposta e, através de alguns critérios, isso aqui é importante, ele vai avaliar, ele vai analisar, ele vai apreciar essa proposta. Então, o conveniente vai avaliar através de critérios de conveniência, oportunidade e requisitos fiscais, para aceitar ou não essa proposta. Requisitos fiscais, a gente pode falar aqui do CALC, né? Que é o Serasa, digamos assim, das entidades, né? Dos órgãos, que são os órgãos que receberam recurso, por exemplo, deixaram de prestar contas e eles entram ali no CALC como impedidos de receber um novo recurso até que se resolva. O CALC ele tem 14 itens e, inclusive, é uma coisa até bem robusta. São 14 itens em que os municípios precisam estar limpos, digamos assim, para receber recurso. Então, tem o repasse mínimo do recurso para a saúde, para a educação, são vários itens que são analisados, e se um deles estiver ali no vermelho, o ente, né, o Estado, o município está impedido de receber esse recurso. Então, nos critérios de análise da proposta, é verificado também os requisitos fiscais e o CALC. Aí, oportunamente, também ele vai ser avaliado e a própria conveniência da análise. E aí ele emite um parecer aceitando a proposta e o plano de trabalho e assina-se o termo de convênio e o contrato de repasse. Então, é gerado obrigações aqui nesse momento e aí é celebrado o convênio e o conveniente fica obrigado a prestar contas desses recursos. Então, de certa forma, bem diretamente, esse é o fluxo, de forma bem simples. O proponente, no caso, vai apresentar uma proposta ao concedente, que ele vai encontrar onde? Nos programas em que o Ministério, no caso, a gente vai falar um pouco mais do Ministério do Turismo, vai apresentar. Ele vai analisar o edital desse programa, vai ver quais são os critérios de aceitabilidade, o que o Ministério está, nesse momento, eu ia falar financiando, mas essa não é a palavra correta. O que ele está realmente subsidiando esses recursos? O que ele está, na verdade, é fundo perdido, né? O que ele está solicitando para fazer esse crédito de recurso, esse repasse de recurso para os entes. Então, o ente apresenta essa proposta para o concedente através de alguns critérios, ele elabora a proposta, esses critérios são analisados. Após isso, assinado um termo de convênio ou contrato de repasse, dependendo do objeto. O convênio, eles servem para custeio e aquisição de equipamentos, por exemplo, ou outros objetos, como no caso do turismo aqui, eventos geradores de fluxo turístico. Então, e o contrato de repasse ele já é exclusivamente para obras e serviços de engenharia. Então, a gente, nesse momento, tem mais um elo aí, que é o elo que é a mandatária. Então, nós temos o concedente, que é quem disponibiliza o programa, nós temos o conveniente, que somos nós, estados e municípios, e Distrito Federal, no caso, que vão propor, organizações da sociedade civil também, que vão propor essa assinatura. Nós temos o elo da mandatária nos casos de obras e serviços de engenharia, e nós ainda temos o elo do controle, que são os tribunais, o Ministério Público, que estão ali justamente fazendo toda a aferição, a prestação de contas, estão analisando, claro, em alguns casos, quando se caem em tomada de contas especiais. Se tudo correr certinho,
não tem a necessidade dessa análise do tribunal, mas ele vem assim acompanhando, ele tem essa possibilidade, tem como filtrar, por exemplo, aqueles convênios que estão com obras paralisadas a partir de 180 dias ou menos, ele consegue filtrar isso, e logo mais a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as obras paralisadas, os prazos que tem. Mas assim, resumidamente, esse é o que é o fluxo que a gente tem do... Eu estou parando aqui, gente, de vez em quando, é só para aceitar as pessoas aqui que estão solicitando o ingresso, tá? A entrada. Eu fiz esse apanhado rápido ontem sobre os programas do Ministério de Turismo disponíveis. Até ontem nós tínhamos aí, são 11 programas, que só para entender o código do programa, os 54.000, os 5 primeiros números são os códigos dos órgãos, né, do concedente. Depois os 4 números é o ano do programa e os últimos números são o ano, são a numeração do programa. Então, os 5 primeiros números, 54.000, é o código que se refere ao concedente, no caso 54.000 é do Ministério do Turismo, 2002 é o ano e os demais números são as informações do programa. Então, a gente tem aí, ontem eu fiz essa busca, temos aí 11 programas que foram disponibilizados em 2020. Bom, como eu já falei, para se captar esse recurso, para se tentar receber esse recurso, eu só posso fazer via programas e editais que são apresentados dentro do Ministério do Turismo, no caso aqui, né, dos concedentes de forma geral. E há 3 formas de se captar esse recurso: proposta voluntária, emenda parlamentar ou específico do concedente. Não há muito que se mudar. São essas 3 formas de ingresso e de captação de recursos. Proposta voluntária. A proposta voluntária, todos os entes, ou seja, todos os municípios, estados, organizações, todas elas podem ser proponentes, né? Podem concorrer, digamos assim, para captar esse recurso. Então, só aí, com essa quantidade de entes que estão tentando captar esse recurso, a gente verifica que as chances da captação de uma proposta voluntária, elas são muito pequenas. Quando eu digo chances, é proporcional ao volume de propostas que são apresentadas. Então, nós temos aí mais de 5.570 municípios, temos os 27 estados, o Distrito Federal, temos as organizações, então todas elas ao mesmo tempo estão ali propondo essa captação desse recurso e a gente automaticamente vai, de certa forma, concorrer. Então, a proposta voluntária, ela é uma proposta que a gente deve fazer, e é o que eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas já adiantando, ela também precisa de uma boa articulação, e a gente vai falar um pouquinho mais. Emendas parlamentares são as propostas destinadas especialmente, ou melhor, destinadas pelos parlamentares federais. No caso, a gente está falando de captação de recurso federal, então são parlamentares federais, deputados e senadores. Então, a gente tem os deputados que anualmente têm em torno de 15 milhões, 16 milhões, dependendo do orçamento, e eles vão destinar esse recurso para os estados ali que eles foram eleitos. E aí, através da emenda parlamentar, ele tem que direcionar um beneficiário através do CNPJ para receber esse recurso. Então, ela é um recurso direcionado, enquanto na proposta voluntária a gente, de certa forma, está concorrendo, na emenda parlamentar ela é direcionada. Então, o que cabe aqui? Uma boa articulação. Municípios, sempre tem ali um deputado que pode fazer uma intervenção, até um estadual pode fazer uma intervenção junto a um deputado federal, um senador, e de repente chegar ao ministro e fazer propor para ele, na verdade, um projeto, uma proposta de captação de recursos. Então, aí novamente vem a questão da articulação. Tanto a proposta voluntária, logo adiantando, quanto as emendas parlamentares e também a específico do concedente, elas precisam de uma boa articulação. Então, o que os municípios precisam hoje? É ter ali o seu deputado, o senador, pessoas próximas, ligadas ao Ministério do Turismo, no caso do específico do concedente. O específico do concedente é quando o ministro designa esse recurso. Então, a gente precisa ter, os entes precisam ter uma proximidade com os parlamentares para poder apresentar a proposta,
E veja bem, poxa, se você vai apresentar uma proposta, você não pode apresentar uma ideia, né? Só uma ideia, ou melhor, você tem que apresentar uma proposta ali meramente, né, com dados básicos ali, mas que tenha alguma ideia do que você quer. Por quê? Tanto em emenda parlamentar quanto em específico concedente, muitas vezes que a gente observa, a gente que está analisando aqui informações, e eu gosto também de ficar analisando estatísticas, a gente verifica que muitas das propostas que são apresentadas, inclusive por parlamentares, elas são propostas que não correspondem ao objeto. Por exemplo, um valor muito baixo para se fazer, por exemplo, a pessoa vai fazer uma praça, enfim, vai fazer uma praça. A destinação mínima para a obra é 250 mil. Bom, dependendo da praça, dá para se fazer. Em outras ocasiões, não. Mas se você destina 250 mil para fazer um terminal hidroviário, ou 500 mil que seja, um terminal hidroviário para receber turistas, não dá. Então, assim, não adianta só pedir. A gente tem que aprender a começar a pedir. Quando eu digo pedir, é propor, né? Propor, apresentar projetos. A gente tem que aprender a apresentar boas propostas para os nossos articuladores, para os nossos parlamentares, e para aqueles que têm acesso ao Ministério, para o próprio ministro, né? Para os próprios analistas do Ministério do Turismo. Porque, às vezes, você só sabe que quer fazer, quer construir alguma coisa, mas não sabe dizer o quanto, qual o cronograma, quais são as metas. Você tem uma equipe estruturada, você vai conseguir operacionalizar, você tem orçamento para, pelo menos, aportar a contraproposta desse recurso. Então, essas poucas coisas que a gente vai ver um pouquinho mais na frente do gargalo, elas são fundamentais para que o repasse ele aconteça em todas as fases do projeto, todas essas fases da proposta, todas essas fases da captação do recurso. Então, a gente capta, executa e presta conta. Então, se a gente não tiver uma boa captação aqui, não elaborar uma boa proposta, a gente não vai conseguir chegar lá e receber um aceite da nossa proposta do contrato de repasse e do convênio. Ou, se a gente tiver uma proposta e apresentar e não tiver um corpo técnico, a gente não vai apresentar um projeto no momento, por exemplo, se tratando de obras, de um projeto básico, executivo, no momento que a gente faz a captação. E a gente já tem uma falsa largada, porque a gente larga apresentando uma proposta, mas não tem um corpo técnico ali, não tem um projeto básico, um termo de referência bem elaborado, dependendo da aquisição, ou é projeto para obra de engenharia, ou aquisições são termos de referência. Então, a gente não tem essa estruturação e apresenta essa proposta, a gente tem uma falsa largada, que a gente larga na captação ali, mas parou ali, estagnou, não desenvolve. Depois a gente vai ver que isso tudo é monitorado. Não pense você que quando apresente uma proposta, eu apresentei 10 propostas, 15 propostas, e estou tentando aí, jogando no pisão para ver qual delas vai ser aceita. De certa forma, isso não é bom. Veja bem, se você apresentar uma proposta e ela consegue ser executada bem, ter uma prestação de contas aprovada, isso é ponto para você, para o município, para o Estado, para quem quer que seja, para a entidade, para a organização, quem quer que seja. Por quê? Porque isso aí, como a gente viu um pouco lá no modelo de excelência de gestão, ela vai, de certa forma, pontuar para lá, tanto pontuar para um outro índice, que chama-se índice de desempenho das transferências. Então, se você não começar a pensar em pontuar, você vai deixar de receber, inclusive vai ser impedido de receber novos recursos. Tá? Então, são essas as formas de apresentar. A gente vai falar um pouquinho aqui do cenário do Estado, entrando um pouquinho aqui já em alguns números. Esse aqui é o índice que eu acabei de falar, que é o índice de desempenho da gestão das transferências voluntárias de recursos, o IDTRV. Então, essa aqui é um apanhado da média nacional e comparado aqui no nosso estado do Pará. Então, a média nacional de todos os estados, isso vai de 0 a 100, é de 68,75. Então, é uma pontuação que vai de 0 a 100 com relação à qualidade, à eficiência do seu uso desse recurso, não só da captação. Então, se você faz uma captação de recurso, assina um contrato de repasse, mas não tem, por exemplo, um projeto executivo para a praça que você quer, enfim, para o terminal, por
outra obra que você queira de turismo na sua cidade, no seu município, se você não tem esse projeto, você assina um contrato de repasse que a gente chama com cláusula suspensiva. Então, tem uma cláusula ali que, de certa forma, se você não atender, você vai ter o seu contrato extinto. Ok? Então, tudo isso é pontuado. Por exemplo, o que é pontuado também? O tempo que você atende essa cláusula suspensiva. Né? Se você atende logo, ó, eu fiz uma captação de recursos, não tenho projeto, assinei com cláusula suspensiva, mas dentro de um mês eu consegui apresentar o projeto. Isso é pontuado. Se eu apresentei o projeto, fiz a captação de recursos, apresentei toda a proposta com um projeto executivo, no caso de obra, ou no caso de aquisição de equipamento, custeio, apresentei um termo de referência, foi aprovado, assinei um contrato ou um convênio sem a cláusula suspensiva, isso tem uma pontuação. Mas qual foi o prazo para eu apresentar a licitação? Então, tudo é muito contado. A partir desse índice, é contabilizado cada passo que você dá dentro dessa fase. Depois, no final das contas, você vai entender por que eu estou falando tanto desse índice. Por exemplo, se você capta esse recurso e aconteceu algum problema no meio ali da sua execução, aconteceu alguma situação e aquele recurso ficou parado. Aquele recurso não andou, ele não teve um desembolso, ou teve o primeiro, não teve o segundo, não teve o primeiro ainda. Houve algum problema ali entre a licitação e a execução desse recurso. No caso de projeto, houve alguma situação de você não iniciar a obra ou iniciar e não haver o primeiro desembolso para a apresentação das documentações que precisam para o primeiro desembolso do recurso. Então, se houve alguma situação ali, é pontuado. Então, esse índice vai analisar todas as fases do seu contrato, do seu convênio. Então, a média nacional, eu fiz uma comparação aqui, eu tirei uma estatística, sai isso aqui, sai um emaranhado de números e que eu, por ser economista, adoro números e vou tentando decifrar ali alguns números e a gente extrai. Essas informações aqui não, essas informações estão bem apresentadas já lá. Elas já aparecem logo de cara, mas as próximas que eu vou mostrar para vocês, eu tive o trabalho de pegar e tirar dali o que é interessante. Então, aqui a gente vê que o estado do Pará ele já está abaixo da média nacional, né? Ele tá, enquanto o índice da maioria dos estados, da maioria, então esse índice, nós temos alguns estados, vamos ver, Santa Catarina, por exemplo, são estados que puxam esse índice para cima e tem outros estados que puxam para baixo, essa média deu 68. E o estado do Pará está abaixo dessa média, está com 67,41. Então, a gente já está abaixo da média dos outros estados. Total de instrumentos celebrados e o valor global repassado. Isso aqui é a partir de dezembro de 2018. Por isso que os valores em si não são tão grandes assim, porque não é o total do total, é o total a partir de dezembro de 2018. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é para essa comparação do índice do estado do Pará com o índice da média de outros estados. O que é esse índice de desempenho da gestão de transferência voluntária de recursos, o famoso IDTRV? Ele é um índice que ele é um apanhado de 12 índices. Então, isso aqui, só para vocês entenderem aqui o que é, ela é uma somatória de várias outras informações. Como eu já tinha falado, por exemplo, aqui, o L1 é o percentual de sucesso das propostas e plano de trabalhos enviados. Então, aquilo que eu falei, quando você envia 10 propostas e você tem 10 propostas negadas, a pontuação é ruim. Veja bem, você está apresentando várias propostas ali para captação do recurso. Tem uma equipe lá, não, a equipe está focada, vamos apresentar todas as propostas. Poxa, não tive nenhuma proposta aprovada, isso é pontuado. Negativamente é pontuado para aquela entidade. O L2 aqui, percentual de instrumentos celebrados com cláusula suspensiva, ou seja, você apresentou uma proposta, apresentou um plano de trabalho, ok, mas não tem um projeto ou não tem um termo de referência. Você quer contratar, por exemplo, você não tem obra, você pode contratar o projeto, ok? Beleza, você contrata o projeto, mas para a contratação desse projeto, você vai ter que ter um termo de referência, você vai ter que ter um orçamento, você vai ter que ter ali um mínimo para receber esse recurso para contratar o projeto.
Então, aí também é assinado com uma cláusula suspensiva de apresentação desse termo de referência para contratar o projeto. Se você vai contratar a obra, então você tem que apresentar o projeto. Quando você assina um convênio sem essas peças, sem essa peça, você assina com cláusula suspensiva. A cláusula suspensiva, por exemplo, para projeto, são 3 itens. É o projeto básico, ou executivo, a titularidade da área de intervenção. Então, se você vai fazer alguma área, você tem que apresentar ali que aquele documento é do município, seja uma praça, seja o que for, você tem que apresentar. E licença ambiental. Em alguns casos, ele elenca ali várias dispensas e situações de dispensa prévia de licença ambiental. Mas esses 3 peças, elas fazem com que você assine ou não com cláusula suspensiva no caso de obra e serviço de engenharia. No caso de outros dos convênios, seria o termo de referência. Ok? Por exemplo, o I3 aqui, tempo médio de atendimento dos instrumentos celebrados com cláusula suspensiva. Aquilo que eu falei, o tempo que você atende, assinei com cláusula suspensiva, ok. Qual o tempo que você atendeu a cláusula suspensiva? Eu fui no limite, prorroguei, e a gente vai ver agora que não pode ser prorrogado. A gente tem uma data agora que é até 30 de novembro do ano subsequente da assinatura, então não pode ser. Anteriormente a gente assinava a cláusula suspensiva com 9 meses, prorrogáveis uma única vez, ou seja, a gente tinha 18 meses para apresentar um projeto ali, um projeto executivo para efetivamente partir para uma licitação e execução. Agora não. Agora, dependendo da data que você assinar, você tem até 30 de novembro do ano subsequente para apresentar e para sair dessa condição suspensiva, apresentar esse projeto. Então, o tempo que você leva também é pontuado ali. Tudo tem um peso, uma matemática, uma estatística. Então, são itens que vão mensurar a capacidade técnica da sua entidade, do seu município, enfim, de como você vai estar recebendo esse recurso. Outros índices aqui, critérios de avaliação, por exemplo, percentual de instrumentos de execução sem cláusula suspensiva, aquilo que a gente falou, você tem um contrato ou um convênio assinado sem cláusula suspensiva, e sem pagamento há mais de 180 dias, com a BTV, que é a Ordem Bancária de Transferência de Voluntários, depois de emitida a ordem. Então, isso daí também é uma pontuação. Outra pontuação, quantidade de convênios de recursos empossados, ou seja, recursos parados, obras paralisadas, compras que não foram realizadas, tudo isso é pontuado. Então, a gente entrou aqui numa situação crítica, vou colocar assim, porque a gente está falando de questões técnicas. Anteriormente eu tinha falado um pouco sobre a articulação que a gente realmente precisa ter, mas a gente precisa mostrar que a gente tecnicamente está preparado para receber esses recursos. Então, são avaliações que a União tem feito, tem desenvolvido para se receber esse recurso. Enfim, são avaliações de desempenho financeiro, o tempo de entrega, desempenho de cronograma físico, tudo isso é avaliado. Veja bem, se você planeja a sua obra para acontecer em 2 anos e você pedir um aditivo para mais 1 ano ou para mais 2 anos, isso aí é pontuado. Tudo isso aí é pontuado. Então, eu fiz uma coisa aqui nas coxas, sem planejamento, fiz uma proposta, ok, passou, conseguiu aprovar, aprovei com suspensiva, consegui um projeto, entreguei um projeto, a Caixa atendeu o nosso projeto. A Caixa é a nossa mandatária aqui na região norte, na verdade no Brasil todo, e ela que é responsável de analisar o nosso plano de trabalho, né? Proposta analisada, em alguns ministérios a proposta analisada também pela Caixa, mas no caso do Ministério do Turismo, até onde sei, a proposta analisada pelos analistas do Ministério do Turismo e o plano de trabalho pela Caixa Econômica, que é a nossa mandatária. Então, se você conseguiu fazer tudo isso, conseguiu fazer uma proposta ali, meio que em cima da hora, foi aprovado, conseguiu fazer um projeto, conseguiu passar na Caixa Econômica esse projeto, vai para a licitação, e aí parou aqui, você não conseguiu desenvolver um pouquinho mais, aí você não conseguiu executar aquele projeto e por algum motivo, aquele cronograma, aquele planejamento que você não fez, ou fez não tão bem feito, ele vai precisar aditar esse contrato de repasse, aí você já recebe uma pontuação. Então é analisado todo o lado bom
e o lado não bom da execução do recurso. Então, eu estou chamando a atenção aqui, porque a gente ali na secretaria, a gente atende alguns municípios, né? Os municípios estão abertos para visitar a gente lá e pedir orientações sobre isso, mas eu já recebi alguns, inclusive prefeitos e secretários de turismo, que chegaram lá com uma pilha de documento lá, olha, eu tenho 15 propostas aqui que eu apresentei e agora o que eu faço? Eu olhei assim para ele e falei, não tem nada aí, porque isso aqui é proposta. Você não assinou nenhum contrato, não assinou nenhum convênio. Então, assim, o volume das coisas que você apresenta, você está dizendo se você está desesperado por algum recurso, claro, todo mundo precisa de recurso, mas ou se você está fazendo de forma planejada, com uma equipe capacitada para fazer. Se você sabe o que você está querendo, se você tem ali minimamente, digamos assim, um escritório de projetos, que é difícil a gente ter, mas ter uma equipe que possa se dizer que é uma equipe ali, eu tenho um engenheiro, eu tenho uma pessoa que trabalha no financeiro, eu tenho um cara que capta recursos. Se você tem uma equipe ali bem articulada, que consegue apresentar, aí você consegue acertar o alvo, você consegue fazer uma proposta com um bom projeto, não ter problema na execução e ficar apto para receber novos recursos. Então, você é uma questão de você realmente estar. Eu ouço muito falar, que eu tenho participado de algumas apresentações e fóruns, e eles muito falam, né? Os ministérios muito falam em profissionalização. Você tem que se profissionalizar, a equipe tem que ser profissional. Não pode mais ser amador, eu vou fazer um projeto de qualquer forma. Não pode. A gente está vendo aqui a quantidade de instrumentos, de índices que estão sendo avaliados. Enfim, isso aqui é um pouco do IDTRV, até falei um pouquinho mais. Deixa eu passar aqui. Isso aqui é um ranking que eu extraí e eu elaborei mais ou menos aqui esse gráfico. Esse aqui é o ranking de todos os estados com relação ao IDTRV, ou seja, quanto à eficiência no uso do recurso. O estado do Pará está no 16º, ele fica entre 16º e 17º ou 15º nesse ranking. Está em vermelho aí. Então, nós estamos ali numa colocação não tão boa. E os de verde aqui que eu pintei são os estados da região norte. Então, da região norte, nós estamos por último. Esse aqui é um índice que é todo esse cálculo aqui, ó. Esse cálculo de todas essas informações, de que você apresenta, o tempo de resposta, recursos empossados, aditivos, tudo que você planejou, se você executou bem executado, você pontua positivamente. Se você não executou de forma atrapalhada, ou apresentou muita proposta, ou não teve, ou teve muito contrato com cláusula suspensiva, isso tudo vai ser negativamente pontuado. E aí cai nesse índice aí. A gente vê Santa Catarina, como eu falei no começo, o índice deles é de 78%. É o índice do principal estado, depois vem Minas Gerais, São Paulo, e o estado do Pará está em 16º. Nós estamos numa posição não muito boa. Bom, quando a gente fala de DTRV, é esse o cenário. Quando a gente fala do volume de recursos captados, que não tem a ver uma relação com a outra, o nosso cenário piora. O estado do Pará como um todo. A gente cai para a 25ª colocação ali, em termos de volume de captação de recursos. E aí o que chama atenção, está aqui em verde também, isso é uma análise minha, olha, Santa Catarina, que a gente viu no DTRV, era o primeiro aqui. Não sei se vocês estão vendo meu... Opa, deixa eu voltar aqui. Estão vendo meu mouse aqui. Ele era o primeiro no índice de DTRV. Mas no volume de recursos ele já caiu bastante. Isso é bom ou ruim? Depende. Se eu estou dizendo que eu estou captando uma quantidade de recursos aqui e estou em primeiro, estou no top, estou no primeiro, na verdade, aqui no caso de Santa Catarina, no IDTRV, eu estou habilitado a captar mais recursos. Entendeu? Então, o índice mede a qualidade e esse aqui é só um panorama da quantidade de recursos que são captados. Então, a gente tem aqui na ponta São Paulo lá, com um volume altíssimo de recursos captados, enquanto o estado do Pará são 340 milhões, né? Acho que foi ontem que eu fiz essa análise e nós temos aqui 2 milhões, não, 340 milhões do estado do Pará e 2 bi, né, de São Paulo. Então, aqui é o valor global dos recursos captados.
Eu puxei aqui o índice, só para a gente ter uma noção, do L2, desse índice aí, que é o percentual de instrumentos celebrados com cláusula suspensiva, aquilo que eu havia falado. E eu bato muito nessa tecla aqui de cláusula suspensiva. Por quê? A cláusula suspensiva, de cara, já é uma informação de que você não planejou. Você não tá apto a, digamos assim, a receber esse recurso. Você não planejou para receber esse recurso. Você já deu uma partida assim, já meio que travando, porque você não tem ali um termo de referência, não tem um projeto, e você está dando um sinal não muito bom. Então, 60% das propostas apresentadas ou melhor, dos convênios e contratos assinados, né, nem propostas, isso aqui é assinado, né, porque já é contrato, eles são assinados com cláusula suspensiva. Esse número ele representa a qualidade das propostas e dos contratos que a gente tem assinado no estado do Pará como um todo. Então, 40% ali a gente consegue fazer sem suspensiva. Então, a maioria deles é convênios, mas quando a gente vê um pouquinho para o lado de obra, a maioria já é com cláusula suspensiva, que são um projeto insuficiente ainda ou não apresentação propriamente do projeto. Então, até quando você apresenta um projeto que não é suficiente, ele vai lhe dar uma suspensiva e vai lhe dar um prazo para você realmente apresentar um projeto que seja adequado. Então, como eu falei inicialmente, a cláusula suspensiva, no caso de obras, é projeto executivo, licenciamento ambiental, documento da área de intervenção. E a suspensiva, como eu falei, pela portaria 558, uma portaria recente, agora de 2019, eu acho, final de 2019, ela, anteriormente a gente tinha 18 meses ali de suspensiva, né? 9 meses mais 9, e agora a gente tem até o dia 30 de novembro do ano subsequente à assinatura do contrato de repasse e convênio. Então, é uma situação que está mais apertando mais ainda o seco. Claro, depende do mês que você vai assinar ali aquele contrato, pode ser bom ou ruim. Se você assinar em novembro, dezembro, você tem pouquíssimos meses para resolver essa questão da suspensiva. E esse aqui é a mesma informação, aqui a L2 ainda, instrumentos com cláusula suspensiva. Então, nós temos aí 60%, o estado do Pará, com 60%, ou seja, esse índice, quanto menor ele é melhor, por isso que aqui tem instrumentos com suspensiva, quanto menor o índice, melhor, ou seja, 60% das propostas são apresentadas, dos contratos assinados são com cláusula suspensiva, e aqui nós temos 38%, que é a média nacional, ou seja, a média nacional é muito mais abaixo abaixo no sentido bom, do percentual com relação à apresentação de instrumentos com suspensiva. Esse outro aqui, que é o L5, é o percentual de recursos empossados, são os recursos parados. E também, quanto menor, melhor, ou seja, quanto menos convênios e contratos com recursos parados, ela tem uma pontuação melhor. E aí a média nacional é 46% e a média do estado, isso aqui é do estado do Pará, é de 77%. Nós temos muitos recursos aqui parados, tá? Essa é a média do estado do Pará. E aí, isso aqui mais ou menos ilustra tudo que eu falei até agora. As transferências, elas vêm da União para a gente, para os entes, e através da plataforma Mais Brasil, esses recursos são apresentados, são executados, né, são entregues à sociedade, naqueles que conseguem ser entregues, e eles são pontuados, se eles foram bem executados ou não. Aqueles que não foram, por algum motivo, não receberam execução lá, tiveram as obras paralisadas e cai nos TCEs da vida, eles pontuam negativamente. E aí vem o IDTRV para fazer essa análise, essa apreciação de como é que está a qualidade do uso dos recursos, pontuando positivamente ou negativamente. E o MEG também. O MEG, que é o modelo de excelência de gestão das transferências voluntárias, das transferências de recursos. Então, esses dois aí, eles estão pontuando a todo tempo a qualidade da sua proposta. Então, de certa forma, acabou esse negócio de apresentar qualquer coisa. Pode estar, sem você saber, pontuando negativamente. Então, é preferível uma boa articulação, uma boa proposta, monta uma equipe enxuta, vamos apresentar essa proposta, apresentei, passei, ok. Emenda parlamentar, articula com o parlamentar, específico do concedente, tenta uma articulação com o próprio ministro, que vai designar para você, diretamente para o CNPJ do beneficiário, esse recurso. É muito melhor você ter pontuações
positivas, deixa eu só voltar aqui, como é o caso de Santa Catarina. Santa Catarina não está entre os 10 ali no recebimento de recursos, mas quando vai para a qualidade desses recursos que ele recebeu, que ele tentou captar, ele está em primeiro lugar. Então, ele está mais apto a receber recursos do que os demais. E quais os principais gargalos? A gente já falou, de certa forma, de alguns aqui, né? Bom, esse aqui é o tempo médio de conclusões das transferências, né? Então, esse aqui é um relatório, que, se não me engano, do TCU, esse relatório, é o tempo médio de duração de acordo com os ministérios concedentes, né? Então, nós temos aí uma média de mais ou menos ali, ó, o Ministério da Defesa, que é o primeiro, talvez, é uma média de 3 anos e meio ali, quase 4 anos. E a gente, por exemplo, o Ministério do Turismo tem aqui 5, 6 anos, mais de 6 anos é uma média de conclusão das transferências, desde a captação até realmente a execução. Então, essa é uma média. Então, o tempo médio de execução é bem grande, né? Apresentado aqui como um tempo, de certa forma, bem grande para se executar os recursos. Esse aqui é o tempo em cada fase. Então, nós temos, por exemplo, aqui 7 dias em média para se apresentar uma proposta e os editais vão dizer o tempo médio de recepção dessas propostas, mas o tempo que se apresenta é uma média de 7 dias. E temos 29 dias aí de propostas enviadas para análise, enfim. Esse aqui é todo o caminho e dá um total ali de 2.189 dias. Então, bem, mais ou menos nessa história de 5, 6 anos aí, de 6 anos para se executar e efetivamente ter a prestação ali aprovada e receber o recurso, entregar aquele recurso para o município. Esse aqui é um percentual de obras paralisadas do TCU, é do ano passado esse relatório. Então, é o percentual de obras paralisadas. Então, a gente vê aí todos os estados com esse problema de obras paralisadas. Aí o estado do Pará com 38%, quase 40% de obras paralisadas. Ou seja, esses entes, eles vão deixar de receber recurso enquanto tiver com algum problema. E até porque o CALC, ele pontua isso, né? Ele sinaliza isso. Se você está com algum problema de algum recurso que você não conseguiu ou prestar conta ou desenrolar o imbróglio que pode ter acontecido no seu recurso lá, ele vai pontuar negativamente para isso. Então, esse aqui é um cenário da paralisação em todos os estados. Esse aqui também é a quantidade de obras paralisadas ou inacabadas, ou seja, quantidade de recursos aqui que foram parados, obras paralisadas, né, um investimento inicial altíssimo aqui, eu acho que são trilhões, está na casa dos trilhões, né? 140 trilhões de reais aí, mais de 14 mil obras paralisadas, 37% de obras paralisadas, então é muita obra paralisada. E aqui são os principais motivos das paralisações dessas obras, né? Eu geralmente uso em sala de aula essa apresentação e pergunto para quem arrisca dizer qual é esse 47% aí, qual é desses aqui, se é a parte técnica, se é o abandono da empresa, se são outros, é orçamento financeiro, que muita gente fala que não tem recurso, né, para se ter a obra paralisada por algum motivo, judicial, titularidade, enfim. E aí, no final das contas, a gente vai ver que 47% dessas obras estão paralisadas por motivos técnicos. Então, é tudo aquilo que a gente já vem conversando aqui, né? São situações técnicas de apresentação. E 27% ali de abandono pela empresa. Muito provavelmente também nós teremos aqui questões técnicas, né? Projetos talvez mal desenvolvidos e quando vai se executar é inexequível, né? Aquele projeto com aquele recurso e tudo mais. E para quem achava que era financeiro, que a Rosinha é só 10%. Então, de certa forma, recurso tem. Não é o motivo da paralisação da obra. Nós temos aí quase 50% de motivos técnicos de paralisação da obra. E como a gente vai captar esse recurso? A gente vai falar um pouco sobre isso. Essa aqui é a plataforma Mais Brasil, é a cara dela, a gente vai fazer o acesso
Isso aqui são as telas que eu dei o print, eu não vou entrar aqui no sistema, mas eu dei o print em algumas telas para a gente ver como é, para aqueles que não sabem como acessar. Então, esse aqui a gente vai acessar com o login, então cada um tem um perfil dentro da sua instituição aí de cadastrador, de apresentação de propostas, você é o gerente financeiro, o gestor financeiro, cada um tem um perfil ali e tem um limite de uso dentro do sistema e o seu CPF está ali vinculado. Então, se você faz alguma coisa de forma errada, o seu CPF, de certa forma, está ali. E esse que é uma das propostas da plataforma de Brasil. É por isso que os órgãos de controle adoraram a plataforma, uma vez que ali a gente consegue responsabilizar todo mundo. Então, acabou esse negócio de, olha, só responde o secretário, só responde o prefeito. Não, todo mundo está responsabilizado. Quem fez a licitação? Está ali o CPF do cara. Então, ele vai rastrear ali e por isso que é importante você, por exemplo, eu sou responsável pela licitação, você é uma das pessoas responsáveis lá pela licitação. E eu não tenho conhecimento nenhum no sistema. Eu vou dar o meu acesso aqui para o cara que vai cadastrar a licitação. Meu amigo, se ele faz um cadastramento de forma errada, quem vai responder é você. Quem vai responder a parte da licitação é o login que foi feito naquele momento. Então, é importante que cada um saiba o que está fazendo dentro do sistema. E aqui, rapidamente, só para a gente fazer um exercício, a gente vai fazer o login ali, você tem que ter o perfil de apresentação de proposta, né, que você pode apresentar essa proposta, e você vai ali incluir uma proposta, na aba proposta, incluir proposta, aqui em vermelho. Depois disso, você vai precisar botar o código do órgão. Nós já vimos que o código do órgão do Ministério do Turismo é o 54.000, você vai botar aqui. A plataforma de Brasil, ela sempre vai apresentar vários campos para você preencher. Em muitos casos dela, 1 ou 2 campos ela já aceita para você fazer uma busca, para você fazer uma consulta. Então, aqui no caso, o código do órgão, tanto que tem um asterisco vermelho, ele é obrigatório. Os demais não são. Se você botar só o código do órgão, ele já vai aparecer quais os programas. A não ser que você tenha o nome do programa exatamente, isso é muito difícil, porque pode mudar uma palavrinha ou outra, você não vai achar esse programa. Ou se você tem o código do programa, aí beleza. Mas se você não tem, sabe que é 54.000, o Ministério do Turismo põe lá e começa a sua busca. E aqui vão aparecer os programas que estão disponíveis. Isso aqui está no ambiente de treinamento, então eu fiz aqui uma simulação e tem alguns programas aqui disponíveis por parte do concedente. No caso, se fosse o Ministério do Turismo, seria, se fosse na produção, seria o Ministério do Turismo. Aqui é só uma simulação. E aí depois a gente vai para uma aba muito simples, que a gente vai marcar ali quais são os itens de investimento, seja equipamento. Nesse caso aqui só tinha possibilidade de equipamento, execução de custeio, mas se for obra vai aparecer ali obras de engenharia. E depois você marca a regra de contrapartida. Isso daqui também é muito importante, a regra de contrapartida, porque você tem ali um percentual mínimo para apresentar. Isso aqui é um detalhe muito interessante, porque se você não tem recurso, você pode dar o mínimo ali. Em alguns casos, o Ministério do Turismo, ele solicita 0,1%, 0,01% de contraproposta, de contrapartida. É muito pouco para você captar um recurso. Então, você tem que analisar também as regras de contrapartida, marcar ali, por exemplo, municípios que estão abaixo de 50.000 habitantes, tem uma regra, uma contrapartida menor. Enfim, municípios ali, o Ministério, quando ele apresentar um programa, ele vai dizer quais são as regras de contrapartida, baseadas, lógico, na LDO. E aí você põe o valor global, o valor da contrapartida e o valor do repasse. Aqui tem muita gente que se engata logo nessa primeira tela aqui, nessa segunda tela. Porque quando você tem o valor global, você facilmente calcula os 10% ali que você consegue botar. Nesse caso aqui, tem 50.000 que está, inclusive, no caso é o valor mínimo, né? 50.000, inclusive, acima dos 10%. Mas quando você se atrapalha aqui, é que você não tem o valor total, você tem o valor da emenda, que é o valor do repasse, que é o campozinho daqui de baixo. Não sei se vocês veem o meu mouse, mas está representado aqui como se fosse 200.000. Então, se você só tem o valor da emenda e não tem o valor total, existe uma formulazinha, que muita gente engata aqui,
que é uma formulazinha para você achar qual o mínimo de contrapartida. Se você deu acima do mínimo, não tem problema, mas para você achar o mínimo, você tem uma formulazinha e aí você acha o valor global. Beleza, salvou aqui, passa para outra aba, não clica em finalizar seleção, que a plataforma vai apresentar esse botão laranja aqui de cara para você clicar em finalizar. Você não vai clicar aqui, vai clicar naquele botãozinho azul lá, selecionar item de investimento e preencher os valores da proposta e preencher na aba da proposta. E aqui sim você vai justificar, você vai apresentar qual é o interesse recíproco entre a sua proposta e o que foi apresentado no programa. Você vai apresentar qual é a relação entre a proposta e os objetos que você vai convencer o concedente de lhe repassar esse recurso. Então, é muito importante também que você tenha boas informações, né? Munido de bastante informação daquele objeto que você está querendo captar recurso. E do próprio município. O IDH do município você pode botar ali de certa forma. Então, você tem toda uma forma de botar as principais informações, ainda que negativas, digamos assim, do seu município, para justificar, inclusive, o investimento naquela área, naquele setor, naquele empreendimento que você quer realizar, naquele investimento que você quer realizar. E aí, no final, você tem ali a escolha do banco, que é econômica, que é a nossa mandatária, a data de início e data de fim da vigência, que nesse caso 2 anos, eu botei aqui só para simplificar, e você vai preencher e cadastrar a proposta. Lá no final tem um botãozinho laranja, cadastrar a proposta. Cadastrou essa proposta cadastrada com sucesso. Beleza? Beleza, acabou aqui. Você cadastrou sua proposta. Está dizendo ali que está cadastrada a proposta. E muita gente para aqui. Muita gente para nesse cadastramento dessa proposta, que por incrível que pareça, o desconhecido para aqui e não envia para análise. Eu não sei se eu botei o botãozinho da análise, não botei. Depois disso, você tem que preencher reembolso, plano de aplicação detalhado, o consolidado automático, os anexos, declarações, são aproximadamente aí 23 declarações que você tem que apresentar ou mais. Então, todas essas abas aqui você precisa preencher, que é a parte do plano de trabalho. A informação aqui é que apenas essa aba proposta foi cadastrada. Oficializar a sua proposta de fato, você tem que fazer pelo menos o preenchimento ali do plano de trabalho, com o cronograma físico, com o cronograma de desembolso, com o plano de aplicação detalhado. Então, precisa ter um conhecimento técnico para se apresentar isso aí. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, a captação é parte fácil, você faz aquilo ali, o difícil é a execução. Não, na verdade, o difícil é tudo. Você tem que apresentar uma boa proposta aqui. Se você não souber minimamente fazer um cronograma de desembolso, você vai receber o recurso na hora errada. Se você botar, por exemplo, um cronograma de desembolso num prazo que você não planejou, que não é o executível, você vai precisar de um dinheiro antes dele estar desembolsado. Ou em alguma etapa você planejou vários cronogramas de desembolso, em algum momento aquele recurso vai faltar porque você planejou no mês na frente e o seu planejamento de execução foi atrás. Então, assim, é preciso, inclusive, você, depois que você apresenta esse cronograma de desembolso, há a possibilidade de você ajustar, mas ainda assim sob algumas condições. Mas é possível, é interessante você já apresentar algo pronto, você ter desenvolvido, porque senão toda hora você vai precisar mexer e em algumas situações você não vai conseguir. Você vai ter ali a mandatária dizendo, você vai ter que apresentar um cronograma de acordo com o que você propôs. Por que você não está conseguindo apresentar? Justifique por existem impedimentos para se fazer reprogramação, por exemplo, dependendo do nível de custo que você vai captar. Eu não vou entrar tanto nisso porque é um assunto bem vasto. Então, aqui a gente já entendeu que aqui não acaba. E aí, além disso, você tem que enviar para análise.
Já falamos que os programas aqui, falando um pouco do Ministério do Turismo, deixa eu só olhar meu tempo aqui, está um pouco longo. No programa do Ministério do Turismo, nós temos aqui as transferências voluntárias de recursos do Ministério do Turismo visam atender as seguintes ações: apoio a projetos de infraestrutura turística, apoio à gestão descentralizada do turismo, apoio ao planejamento territorial do turismo, promoção e apoio à comercialização, evento gerador de fluxo turístico, que está dentro da promoção e apoio à comercialização do turismo, fomento de iniciativa privada, estudos, pesquisas, enfim. É uma lista de programas que são apoiados pelo Ministério do Turismo. Eu marquei as duas aqui, que são, às vezes, a maior demanda, que é os municípios querendo fazer eventos, aí, geradores de fluxo turístico, e os projetos de infraestrutura. Aqui, rapidamente, eu vou pontuar alguns aqui, para a gente não cansar. Esse aqui é a portaria 39, que é mais ou menos como esses recursos vão ser recebidos. E aqui a gente vai responder rapidamente, porque essa proposta não foi aceita, talvez, ou não foi analisada. Por exemplo, no primeiro ponto aqui, estabelecer regras e critérios de formalização. O artigo 3º fala que as ações dessa portaria apoiam a destinação de pelo menos 90% dos recursos, a unidade da federação e tudo mais, a municípios no mapa do turismo. E tem a importância do seu município estar no mapa do turismo. Porque 90% dos recursos são para o município do mapa. E aí já cai na regionalização, que é um outro setor aí, que a secretaria tem desempenhado também. A celebração é feita pela plataforma Mais Brasil. O artigo 6º aqui fala da destinação do recurso. Dependerá de análise prévia quanto aos requisitos da portaria, a qualificação técnica e capacidade operacional, é tudo aquilo que a gente já vem falando. Então, qual é a sua capacidade de operacionar, de gerenciar, de executar, de realmente não ter problemas ali na sua execução? Isso tudo vai ser avaliado. A viabilidade e adequação da proposta, então, propostas que têm um valor muito baixo para um objeto que precisa de mais recursos, são requisitos para análise que a gente falou anteriormente. Deverão ser observados ainda proposta de trabalho, plano de trabalho, termos de referência e projeto básico. E aí no projeto básico nós temos as ARTs e RRTs, aí, que são os responsáveis pela execução e fiscalização desses contratos. Aqui eu destaquei um pouquinho aqui sobre o projeto, né, que veio aqui na portaria com uma nova redação, a portaria 558, ela fala que o projeto básico é o quê? É o seguinte: conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequada para caracterizar a obra ou serviço de engenharia. Ou seja, necessários e suficientes, aquilo que a gente já falou aqui, nível de precisão. A partir de indicações de estudos técnicos preliminares, que assegura viabilidade técnica, enquadramento do tratamento dos impactos ambientais, enfim. Toda essa parte que possibilita a avaliação do custo da obra. Então, isso aqui é um projeto básico. Para muitos, isso aqui é um projeto executivo, mas a Caixa costuma tratar projetos. Já tive várias reuniões com a Caixa Econômica, inúmeras, e a gente até em algum momento questionou a questão da análise dos projetos e ela sempre fala projeto, olha, projeto, com nível de detalhamento suficiente, de precisão suficiente. Então, às vezes, dependendo do analista que cai o seu projeto, ele vai lhe pedir muita coisa. E eles estão, de certa forma, aqui baseando-se nessa atribuição da portaria, que diz que é um nível de precisão adequado. Então, o analista que vai dizer ali que está faltando uma sondagem, que está faltando um projeto elétrico, que não está suficiente, que, na verdade, não era para ter sido entregue esse projeto complementar, o outro, enfim, eu não sou engenheiro, a gente conhece algumas coisas, mas não sou engenheiro. Mas é a equipe de engenharia, a sua equipe de engenharia que tem que conversar com a mandatária. Outras coisas a destacar aqui, ainda na portaria 39, ele vai falar aqui, manter profissionais e equipe de fiscalização constituída de profissionais habilitados e com experiência. Isso aqui não é a portaria na íntegra, mas é alguns trechos da portaria, do artigo. Então, manter profissional. A gente precisa não só captar o recurso e dizer, olha, eu não tenho nenhum engenheiro aqui, eu não tenho nenhuma equipe. Não, você tem que manter, você tem que mostrar que você tem capacidade, tem profissional habilitado
Então não adianta você ter um engenheiro ali que não paga ali a RT dele e, enfim, não está habilitado para assinar, não está habilitado para fiscalizar. Você tem que manter esse profissional lá. Isso tudo é avaliado. Apresentar ao concedente ou ao mandatário a declaração de capacidade técnica, isso que a gente já falou, anotação de responsabilidade técnica, que a gente já falou um pouco. Em caso de emenda parlamentar, isso aqui é interessante, ao orçamento impositivo é necessário enviar ao Ministério do Turismo ofício assinado pelo parlamentar. Então, no caso de emenda parlamentar, um ofício é encaminhado para o Ministério do Turismo, indicando o CNPJ e a razão social do ente beneficiário. Isso aqui parece ser simples, mas muitos parlamentares indicam, fazem suas indicações, perdão, deixa eu voltar aqui, fazem suas indicações e simplesmente não põe CNPJ. Já aconteceu na Secretaria de Turismo, por exemplo, a gente receber uma situação assim, olha, você tem que cadastrar uma proposta e a proposta nem estava direcionada para a Secretaria de Turismo, a gente nem era o beneficiário. Então, assim, o parlamentar nem direcionou para lá, direcionou para um outro município e queria que a secretaria cadastrasse. Não tem como. Por isso que eu botei em vermelho aqui, que parece ser bobagem, mas isso acontece muito e é um dos impedimentos técnicos que os parlamentares têm. Por exemplo, aqui é vedada a celebração de convênios com valor inferior a 100 mil reais, ainda que se trate exclusivamente de elaboração de projeto de engenharia e também custeio e equipamentos. Então não pode ir abaixo de 100 mil. E para obra de engenharia não pode ser inferior a 250 mil. Parece bobagem? Tem recurso com abaixo de 250 mil destinado para obra. Não passa. Entendeu? São situações assim que a gente precisa estar estudando e até orientar o nosso parlamentar, porque a gente vai pedir um recurso, olha, eu quero um recurso para construir essa praça. Não, olha, parlamentar, 200 mil reais eu consigo resolver isso. Não, você não pode. Você tem que ser no mínimo 250 mil. Entendeu? Então a gente precisa estar de mãos dadas com as portarias aqui. E aí, entrando no apoio a projetos de infraestrutura turística, o que o Ministério vai aportar, aonde o Ministério vai aportar recursos? Construção, revitalização e reforma de infraestrutura urbana para adequação de espaços de interesse turístico. E aí tem as categorias do município, aí entram o mapa do turismo brasileiro. É importante que o seu município esteja dentro desse mapa, categorizado, e aqui para a obra de infraestrutura, eu acho que quase todos são todas as categorias, mas depois a gente vai ver ali mais na frente que nem todas recebem. Então a gente tem aqui um elenco de situações, paisagismo, sinalização turística, que às vezes é fundamental ter uma sinalização turística se você pretende trabalhar com o turismo no seu município, a sua secretaria, ainda que seja uma secretaria de cultura, de obra, e que tenha uma pasta do turismo. É importante ter essa noção de que você tem que captar, tem que estar no mapa do turismo, tem que ter uma pasta no ministério, no município para receber esse recurso, tem que ter orçamento próprio, enfim, tem que estar no mapa do turismo. E aí ele vai elencar aqui parques urbanos, pavimentação. Algumas pavimentações elas precisam receber um mapa, um croquis para justificar aquela pavimentação, não? Então ela tem que mostrar que é de interesse aquela logística ali para determinada região. Então tem que ser uma boa justificativa. Enfim, vários objetos aqui de apoio, construção e recuperação de infraestrutura de estradas, que eu falei, de interesse turístico, então a gente destaca, não é qualquer estrada, uma estrada que vai do lugar que levar a um lugar que não é turístico, que não seja reconhecido como turístico, provavelmente não vai passar essa proposta. Então, aqui é um elenco de situações que a gente não vai se ater aqui, senão a gente vai passar a tarde inteira aqui. Deixa eu só minimizar aqui. Artigo 23. São critérios preferenciais para aprovação dos projetos de infraestrutura. Realização de obras ou serviços de comprovado interesse turístico. Então, você precisa comprovar que aquela obra é relevante. Aquela obra é relevante. Essa obra ela realmente precisa ser uma obra turística, não pode ser uma obra qualquer. Então você, em alguns casos, tem que apresentar um croquis de aquela obra ser próxima a pontos turísticos também. Então é uma obra que tem que ser de relevante interesse, comprovado relevante interesse turístico. Compatibilidade com os planos regionais, macro-regionais e, no caso, estaduais e municipais. Então tem que estar com os planos ali alinhados. Obras das quais haja o projeto básico executivo aprovado com precedente desse em relação àquele, né? Principalmente o executivo seria mais interessante.
E aqui, planos e estudos de desenvolvimento, então, elaboração de planos e estudos de desenvolvimento turístico também é contemplado. Aquele elenco de, eu acho que 6, 7, 8 programas que podem ser, ações que podem ser aportados recursos. Estudos e planos aqui, a gente tem planos de estudos, aqui, eventos geradores de fluxo turístico, visando apoiar a realização de eventos de caráter tradicional e notório conhecimento popular, ou seja, tem que ter uma comprovação de que esse evento é de notório conhecimento popular, é um evento tradicional. Às vezes você quer realizar, eu quero captar um recurso para realizar um evento lá da minha cidade. É notório? É tradicional? Isso tudo vai ser analisado. Um evento que começou, tem 2 edições. Não pode. Tem que ser a partir de 3 edições. E seja realizado exclusivamente pelo ente público. Então, tem algumas situações, é bom você ler a portaria 39 para receber esse recurso. O parágrafo 1º aqui fala... Deixa eu só ver que estão mandando uma mensagem aqui para mim. O parágrafo 1º aqui fala, considera esse evento de caráter tradicional e notório, conhecimento popular, aqueles de abrangência municipal, estadual, regional ou macro-regional, formalmente reconhecidos pelo órgão oficial do turismo do Estado. Então, tem que estar reconhecido, tem que estar no calendário de eventos turísticos e ele deve ser realizado exclusivamente pelo ente há pelo menos 3 anos, há 3 edições, né? 3 edições, desculpa. Ok? E aqui o recebimento desse recurso de acordo com a categoria. Enquanto as obras de infraestrutura, praticamente todas as categorias dos municípios que estão no mapa recebiam, aqui não. Aqui até R$800 mil, apenas os municípios na categoria A podem receber até R$800 mil. Não podendo exercer o valor de R$400 mil por convênio, ou seja, você tem condições de fazer 2 convênios de R$400 mil. Tá? Você não pode fazer um de 500 e outro de 300. Você tem que fazer 2 de 400 no máximo. Porque o máximo é até 800 mil e não excedendo 400 por convênio. E aí vem o B com 500 mil, o C com 400 mil e o D com 150 mil. Então, esses são os principais aqui. Nos eventos que trata o artigo 43, o apoio do Ministério do Turismo restringe-se ao pagamento de... sim, aí o que é restringido? Apenas para cachê de artistas e bandas, divulgação de eventos em rádios, locação de geradores, locação de banheiros químicos. Então, tem várias situações aqui que você vai precisar dar uma olhadinha para ver como é que você vai apresentar essa proposta. E aqui a gente puxa a tela dos órgãos de controles aí, que estão a todo tempo fazendo o monitoramento, as apreciações deles, Ministério Público, Tribunal de Contas, do Estado, todos eles estão fazendo ao mesmo tempo. Eles têm uma plataforma, uma análise da plataforma diferente da nossa. Eles estão a todo tempo ali fazendo as suas apresentações. E aqui, por fim, eu apresentei aqui os principais gargalos também e irregularidades apresentados no relatório do TCU, no acórdão. E, por exemplo, o da proposta, caracterização insuficiente da situação de carência dos recursos, ou seja, eu estou pedindo recurso que eu não estou mostrando que eu preciso. Eu tenho que explicar que não existe aquela ponte, que aquela ponte vai beneficiar o acesso àquela praia, enfim, eu tenho que mostrar que eu realmente preciso daquela ponte, que eu vou precisar construir uma passarela, que ali aquela orla é fundamental, eu preciso realmente defender a minha proposta. Então, as principais carência insuficiente na situação de caracterização, insuficiente na situação de carência do recurso. Falta de comprovação de existência de contrapartida, orçamento financeiro, precisa-se ter esse orçamento financeiro. No plano de trabalho, plano de trabalho um pouco detalhado, ou seja, aquilo que eu falei, a gente apresenta uma proposta, o plano de trabalho esqueceu de apresentar ou apresentou mal feito. Aparece aqui no rol do tribunal. Metas insuficientes descritas, quantitativas e qualitativamente, orçamento subestimado ou superestimado, então você tem que saber o que você está captando. No projeto básico ou termo de referência de projetos incompletos, aquilo que a gente já falou, com informações insuficientes, e ausência de projetos básicos que não tem como você captar aí sem um projeto. A Caixa Econômica, a nossa mandatária, como eu já falei, isso que eu costumo fazer nas aulas que a gente dá sobre a plataforma Mais Brasil,
eu apresento aqui algumas siglas que normalmente se usa ali, o QCI, o BDI, as ARTs, DLA, que eu não vou apresentar agora, mas são situações que a gente precisa dominar. Não sou engenheiro, mas a gente tem uma certa familiaridade com muitas coisas. Porque quando vem um relatório da Caixa Econômica, ela vem nesses moldes aí. Licitação, falta de divulgação de licitação, editais imprevistos, enfim, são várias irregularidades apresentadas pelo TCU aqui, ausência de no mínimo 3 propostas, coisas que a gente já sabe, mas que o TCU vem apresentando. Acompanhamento e fiscalização, alteração do objeto do convênio sem autorização, pagamento sem atesto, ausência de medição, na parte dos pagamentos aqui outras situações, saque de recursos do convênio, sem levar em conta o cronograma físico, aquilo que a gente falou, precisa estar tudo ligado ali à proposta, plano de trabalho, o saque, transferência de recurso de conta corrente específica para outras contas, não aplicação ou não comprovação da contrapartida, e aí aqui também, de forma geral, são os perfis, que a gente falou no começo, você precisa ter um perfil de cadastrador de proposta, perfil de gestor de convênio, cada um tem a sua função ali dentro. Então, se o meu perfil, às vezes a gente recebe muita ligação, eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Vai lá com a pessoa que fez o cadastramento, o cadastrador lá, e vê qual é o seu perfil. Se o seu perfil lhe permite fazer aquilo que você está querendo, eu estou querendo enviar, não, peraí, o meu perfil é só de cadastrar, eu não consigo enviar para análise. Então, você tem que ter o perfil adequado para aquilo que você está fazendo. E aqui é um pouco do perfil do concedente. Esse anterior é do convenente e esse aqui é do concedente. Então, são os perfis que vão fazer as análises, todas as atividades dentro do sistema e vão fazer o acompanhamento. E é bom que você conheça quais são os perfis e quem é o analista lá que está fazendo com você. Por fim, aqui, realmente acabando, nós temos aqui o aplicativo que é o Cidadão Mais Brasil, que são os aplicativos que vêm dar maior transparência nessas informações, que qualquer um pode acessar. Então, o Cidadão Mais Brasil você pode acessar, o app Gestão Mais Brasil você tem que ter o cadastro do Siconv, então quando você for acessar ele vai pedir a sua senha, o seu CPF. De fiscalização também, isso aqui é interessante porque você vai realizar uma obra hoje, acabou aquele negócio de ter uma obra num lugar, cadastrada num lugar e a execução ter sido em outra ou vice-versa. Aqui acabou, porque nesse momento, com a gente precisa fazer o georreferenciamento do acompanhamento daquela obra através de fotos que vão ser postas no aplicativo em tempo real. Todo mundo vai olhar, tanto o cidadão, quanto o gestor, quanto o fiscal, vai olhar se aquela obra é naquele endereço, até pelo georreferenciamento. Então, não tem como mais você dizer que está fazendo uma obra num lugar e executar em outro. E até entrega de materiais. Você vai entregar materiais, sair um pouquinho aqui do turismo, você vai entregar uns equipamentos hospitalares, por exemplo. Você vai bater foto e de referenciamento tem que ser dentro do hospital. Bom, é isso, gente. Eu queria agradecer. Eu queria que alguém falasse. Eu tentei ser breve aqui. Eu queria que alguém que quisesse ter oportunidade de falar e falar alguma coisa aqui. Deixa eu só voltar. Tá aqui. Vou dar o stop aqui. E aí, essa aqui é a nossa. Assim, tentei ser o mais breve possível e tentei abranger também muita coisa, aprofundar em algumas situações. Para a gente é o profissionalismo, né? A gente precisa ter nas nossas instituições, nas secretarias, no seu município, a gente precisa ter o profissionalismo, porque a gente tem apresentado projetos, propostas que não estão sendo bem recebidas pelo concedente. E por quê? A gente já conseguiu aí entender rapidamente por que as nossas propostas não estão sendo bem recebidas. Tecnicamente, elas têm alguma deficiência. E a proposta dessa conversa aqui, que a gente tem hoje, 14, 15 aqui, pessoas, explanar um pouquinho. A secretaria está aberta para receber, e qualquer dúvida, vocês podem anotar, inclusive, o meu telefone, o meu e-mail,
acho que eu botei no slide final, mas qualquer coisa pode me perguntar aqui que eu respondo aqui novamente. E vou abrir agora, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer alguma pergunta e a gente vai tentar responder. Se eu não souber responder, não sei tudo, a gente anota aqui e tenta de alguma forma responder para você. Quem quiser, ou eu não reparei se alguém já fez aqui. Deixa eu dar uma olhadinha se alguém já fez alguma pergunta. Se não, fica aberto para qualquer pessoa falar. Bom, pelo silêncio todo mundo entendeu, né? Então acho que foi uma boa apresentação aí. Ah, opa, tem alguém levantando a mão, a Cristiane ali está levantando a mão. Pode falar, Cristiane. Está me Pronto. ouvindo? Sim, agora Estão me sim, ouvindo? liberado. Perfeito. Bom, primeiro, uma boa tarde aí para todos os participantes da live. Parabéns, Felipe, pela temática. Eu cheguei, você já tinha iniciado a tua fala. Fica aqui uma pergunta. Essa plataforma Brasil, ela pode ser utilizada apenas por entidades públicas ou entidades ou civis, entidades comuns que gerem algum tipo de evento que trabalhe o movimento turístico e que já tem aí uma tradição, e geralmente esse movimento turístico, essa geração de eventos em municípios que têm um potencial turístico, eles podem, essa plataforma pode ser acessada por essas entidades, ou só o organismo público que pode se predispor ou está tecnicamente apto a ser um recebedor do recurso para que o projeto seja atendido? Ok, obrigado pela pergunta. Eu falei um pouquinho rapidamente, mas as associações organizadas, né, a sociedade civil de interesse público, elas têm condições de fazer a captação desse recurso. Então, ela precisa, de algum modo, fazer o credenciamento para ter acesso à plataforma Mais Brasil. E elas vão fazer através de termos de fomento ou termos de... Acho que tem dois, deixa eu ver, termos de fomento, termos de parceria. E ela vai fazer esse termo de fomento com o Ministério do Turismo e tem condições de receber esse recurso. Então, não só as entidades públicas, como os municípios, os estados, mas as organizações da sociedade civil podem fazer essas captações e, diante de tudo que a gente falou aqui, tem que apresentar essa capacidade técnica para receber esse Essa recurso. viabilidade técnica. Exatamente. E se você tem parceiros envolvidos em um calendário de eventos, e esses parceiros juntos estão dentro de um contexto de viabilidade técnica, funciona tudo como um ente só ou cada ente vai ser avaliado? Você compreendeu minha pergunta? Sim, A gente acho que eu trabalha aqui em compreendi. parceria com o município, com a Secretaria Municipal de Turismo de algum município, e aí juntos eles vão buscar um projeto para atender ou para dar continuidade àquele projeto. E vão buscar fazer a captação de recursos. O que é avaliado? É só a capacidade técnica do município ou também a capacidade técnica dos parceiros? Entendi. Eu vou tentar lhe responder, eu não sei a resposta ideal, mas eu vou tentar lhe responder aqui. Até por uma experiência que a Não gente tem teve. resposta ideal, é o que né? Não, ideal que eu digo, não sei, eu tenho um limite para responder, porque isso daí é a parte do concedente. Eu Entendi. consigo claramente responder a parte do conveniente, que a gente tem hábito de fazer essas propostas, então a gente tem uma certa habilidade. Porque o conveniente tem uma ótica diferente da nossa, então até o acesso deles é diferente e a análise é diferente. Então, por exemplo, a gente teve uma situação de um cadastramento que a gente precisava de um profissional específico para realizar aquela obra, digamos assim. E no momento a gente não tinha
na secretaria. O que a gente fez? A gente fez no caso da secretaria, a gente fez um termo de parceria com o município e o município nos cedeu aquele profissional para realizar. No caso do Ministério do Turismo, no caso da Secretaria de Turismo, houve essa possibilidade, né, de apresentar uma certidão de capacidade técnica e pedir essa parceria de um município para apresentar um profissional que era especificamente era uma área bem específica que a gente queria que apresentasse esse profissional. E a gente assim fez e deu certo nesse sentido. Com relação já às outras organizações, os outros entes, eu não sei claramente como é feito isso aí. Mas eu acho que é válido fazer uma consulta no O Ministério Ministério do do Turismo. para ver exatamente, explicar a situação e receber a avaliação deles. Não, olha, não, se você está apresentando que hoje você não tem no seu quadro, muito embora está expressamente dito que a gente precisa ter profissionais habilitados no quadro técnico, tem que manter o profissional do quadro técnico, de certa forma a gente entende que esse técnico tem que estar dentro da instituição, né? Tem que estar dentro do órgão. Mas eu acho válido, de repente, perguntar para o Ministério do Turismo. Eu posso tentar fazer uma consulta com relação a isso, no caso seria para a Talvez organização. pudesse ter esse equilíbrio, se necessário for, por esse termo de parceria, né? Que você está falando. Isso é uma questão técnica e talvez seja uma questão de execução também, né? De repente. Exato. Então, eu não vou conseguir lhe responder se sim ou se não, mas tem situações que a gente tem que realmente consultar o concedente e ver se ele aceita. Algumas situações que a gente, por experiência, a gente executou e onde está escrito em lugar nenhum. Eu tentei, eu fiz, o concedente disse que pode e a gente fez. Algum lugar dizia que não podia, então a gente tentou dizer, não, se a gente pode, de certa forma, apresentar um técnico ali e mostrar que ele tem um compromisso no quadro dos profissionais habilitados, que ele tem um compromisso nesse projeto e, de repente, o Ministério aceite. Eu acho bem complicado isso, mas não custa nada você tentar essa informação. Eu vou tentar perguntar para alguns contatos que eu tenho lá se eles aceitam esse tipo. Mas Tá, na portaria... Pode falar. Não, eu ia falar que eu vou tentar fazer um contato no seu privado depois, até Tá. para a gente conversar um pouco melhor sobre isso. Mas engatando aí na sua resposta, eu sei que outras pessoas devem estar aí atrás querendo falar, eu sinto muita falta de possibilidades de captação de fomento para projetos voltados para a divulgação do turismo. O turismo, aí todo mundo, lógico que existe toda uma demanda estrutural, uma demanda de obras, de logísticas, de questões estruturais mesmo do turismo, né? Mas existe também uma necessidade de qualificação, de qualidade na divulgação mesmo, né? Na linguagem Entendi. correta, na divulgação do turismo. E aí, isso nunca é posto. Eu não consigo enxergar um caminho dentro do Ministério do Turismo, dentro da própria Embratur, que é o órgão que é a instituição adequada para a divulgação do turismo do Brasil, principalmente fora, né, do Brasil. E aí eu pergunto por quê temos essa dificuldade e se temos algum caminho dentro dessa plataforma Brasil para a gente correr atrás de projetos, de custeios de projetos que venham contribuir com a divulgação de destinos turísticos aqui na Amazônia. Sim, dentro do rol de ações que o Ministério ele aporta recursos, eles têm um destinado para divulgação, tanto de eventos quanto do produto turístico, digamos assim. Então, precisa, na verdade, ter um programa especialmente para isso. É uma coisa que eu não falei na apresentação, mas vale falar, é que o fato de estar na portaria dizendo que os programas que serão disponibilizados ou que podem ser disponibilizados tem essa ou essa ação, não quer dizer que necessariamente
esse programa vai ser apresentado. Por exemplo, o que eu quero dizer? É que a gente tem que estar acompanhando quais são os programas disponibilizados pelo Ministério do Turismo. A portaria diz que ele aporta dinheiro para isso. Mas se a gente viu naquele ano ele não aportou dinheiro para divulgação, aí é uma questão do próprio concedente. Porque ele não fez isso, e aí não depende, quando eu digo da gente aqui, porque a gente também a gente é beneficiário também, a Secretaria de Turismo também é tomadora de recursos. Então, o concedente do Ministério do Turismo, ele apresenta a portaria e diz quais ações ele pode aportar recurso. Só que a gente tem que estar de olho em todos os programas. Esse aqui é para apoios a projetos de infraestrutura turística. Esse aqui é para evento gerador de fluxo turístico. Esse aqui é para divulgação de tal situação, de comercialização turística e tudo mais. Então, o Ministério precisa ter esse programa aberto para a gente poder apresentar. Isso é uma questão realmente... Por exemplo, a gente fez uma captação para projeto. Nem sempre o Ministério apresenta. Eu acho que demorou uns 2 anos ou 3 para ele abrir de novo o mesmo tipo de objeto, que era especificamente para projeto de infraestrutura turística. Ele sempre abre para obra, mas ele destina 5% para projeto, e esse 5% para projeto executivo é muito pouco. Em alguns casos, né? Em algumas obras é muito pouco. Em torno de 5 a 10% destinado geralmente para projeto executivo da obra. Então, pode-se usar esse recurso para o projeto da obra, na ocasião, mas ele não impede de você assinar um contrato com condição suspensiva. Mas voltando um pouco, só usando esse exemplo, então, a gente conseguiu fazer uma captação de recursos para um projeto, que era uma coisa que eu acho que tinha uns 2 ou 3 anos que o Ministério não abria. Então, assim, tem lá no rol de ações que ele vai aportar recurso para isso, mas nem todo ano ele abre programas especificamente para essas divulgações. Isso depende muito mais de uma questão política ali, das diretrizes ou de como é que está sendo guiado a pasta do turismo, do que... Inclusive, enquanto entidade da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, existe um grupo nacional da entidade que realmente tá com uma agenda marcada dentro do Ministério do Turismo para verificar algumas coisas nessa linha, o que confirma exatamente o que você está falando, da dificuldade da gente ter essa continuidade para garantir a continuidade de projetos voltados para a divulgação. Ela é um pouco política mesmo. Obrigada. Sim. Ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui. Não sei mexer muito nesse Zoom, mas alguém mais gostaria de se manifestar, fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida? Quem quiser anotar o meu e-mail é felipe.moreira@setur.pa.gov.br. felipe.moreira@setur.pa.gov.br. PREA, P-R-E-A, é isso? PREA. Felipe.moreira@setur. Felipe.moreira@setur.pa. Ponto PA que você falou, PA, tá? PA de Pará. Tá, Deixa eu botar entendi, aqui. entendi. Tá, deixa eu ver Desculpa, se eu entendi compartilho mal. aqui a última tela. Não entendi mal, desculpa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. felipe.moreira@setur.pa.gov.br. E esse aqui é o nosso telefone, 31 10 57 4. Por conta do revezamento, a gente está trabalhando lá. Eu, no caso, estou trabalhando pela parte da manhã, das 9 às 13 horas. E aí tem uma equipe à tarde. Mas aí, quando tudo voltar ao normal, a gente está das 8 às 17 lá na Secretaria de Turismo. Perfeito. Estamos à disposição, a gente sempre tem recebido lá, tanto o prefeito quanto o secretário de turismo, quanto os servidores que operam a plataforma, e respondido bastante perguntas, e eu acho que se não tem tanta pergunta assim, ou todo mundo entendeu, ou... Olá, boa tarde. Pois não, Regina, tudo bem? Graças a Deus, tudo certo. Que bom. Faz tempo que eu não te vejo, mas... Verdade. Faz tempo, né? Mas vamos lá. Na realidade, na minha dúvida é mais uma atualização do
aqui simplesmente uma dúvida. É em relação ao CALC. Legal. Como é que está hoje essa história do CALC? Porque eu sei que ele pode trazer, ele pode ser o impeditivo, né, da questão desse repasse, mas como é que fica essa situação secretaria, público, né, e uma instituição privada? Por exemplo, a instituição privada, uma ONG, assim, ela pode ter o recurso, ela não conseguir esse recurso, caso o Estado esteja no CALC. Como é que está isso hoje? Tá, bora só separar. O CALC é analisado no caso, pelo proponente. Então, o CALC é o sistema de informações de auxílio das transferências voluntárias. Então, quem vai estar no CALC são os estados e os municípios. Acredito que as outras situações não estão lá no CALC. Ou eu não sei exatamente precisar quais as que estão lá dentro. Mas, assim, se tiver no CALC, está impedido de receber recurso. E aí são vários itens que a gente consegue enxergar, são 14, mas tem outros itens que são analisados lá dentro do CALC, que vai dizer, inclusive, no fórum que eu participei, acho que foi ano passado, retrasado, lá em Brasília, o CALC está se atualizando e uma das propostas que surgiu no fórum, e que eles já vinham trabalhando nisso, é que o item que fosse informado no CALC já fosse diretamente dito qual era o impedimento que aquele município, que aquele ente estava tendo, e qual era o contato direto para resolver aquele problema, porque às vezes você sabe qual é o problema, mas não sabe como resolver. Eu tenho problemas, os municípios aí têm problemas, às vezes, de CALC de anos e se arrastando por várias gestões. E o cara que entra, o prefeito que entrou, não sabe como resolver, traz essa carga e não tem como captar o recurso. Agora é bom que você falou no CALC, tem uma exceção aqui no CALC, tem duas exceções no CALC. Emendas parlamentares, elas não precisam, os municípios que receberem recursos de emenda parlamentar não precisam estar no CALC. Então, já dá um consultado só para as transferências voluntárias. Essa é uma exceção. A segunda exceção é municípios abaixo de 50 mil habitantes. Também é uma outra exceção. Eles podem assinar um convênio, eles dão um prazo ali para assinar o convênio, mas eles apresentam uma restrição ali. Você tem que, para receber esse recurso de fato, aí sim você tem que limpar o CALC. Mas ele lhe dá um fôlego ali, talvez, para você, se você tem uma situação, por exemplo, o CALC são várias certidões que vão vencendo de tempo em tempo. Então, ele é todo o tempo atualizado, esse CALC. Então, se tem uma certidão que no momento que você está pretendendo o recurso, que no momento que você tenta cadastrar a proposta, tem uma certidão que está vencendo, que está lhe impedindo, se você tem abaixo de 50 mil habitantes, o município ele consegue fazer a contratação, né, ou a elaboração do convênio, do contrato de repasse ou do convênio, e ele lhe diz, tudo bem, você está com uma declaração que está vencida, mas eu vou lhe dar um prazo aqui para que você resolva esse problema, e quando você for receber o recurso, o desbloqueio do recurso, você tem que estar com ele 100% resolvido. Então, ele tem essa outra exceção também, são os municípios abaixo de 50 mil habitantes, e de emenda parlamentar eles não consultam o CALC, então tem também essa vantagem com relação. Mas o CALC é interessante. Infelizmente, eu esqueci de puxar, mas eu tenho como puxar um extrato do CALC e o cenário não é muito legal com relação aos nossos municípios aqui. Aproximadamente, nós temos 144, então aproximadamente 130 e alguma coisa estão no CALC. Olha que informação triste, né? A oportunidade é emenda parlamentar, ela não precisa consultar o CALC. Então, é importante ter uma boa articulação com o parlamentar ou aqueles que têm mais proximidade do deputado, do senador ou do próprio ministério, ter uma articulação para receber ou específico do concedente ou de emenda parlamentar. Se você for para proposta voluntária, necessariamente, se você tem acima de 50 mil habitantes, você tem que estar com zerado no CALC. E se você tem abaixo, você tem condições de assinar, mas quando você receber o primeiro desembolso, você tem que apresentar o extrato do CALC ali e dizer que está tudo ok.
Ok? Bom, já é 5h30, voou aqui 2 horas rapidinho, né? É um assunto, tem muita coisa, eu me controlei assim para não aprofundar, porque tem muito detalhe, é muita informação, mas é um assunto bem técnico, de certa forma, bem interessante para aqueles que gostam de trabalhar com isso. Eu esqueci de falar, o João Colares quer dar uma fala, eu esqueci de falar, aliás, eu acho que ele estava dando tchau, ele acabou de ir embora. Eu esqueci de falar que eu sou instrutor pela rede que chamava de Rede Siconv, que era anteriormente era Rede Siconv, era Rede Mais Brasil. A gente fez um último credenciamento, o último certificado que a gente recebeu, que eu recebi, foi pelo Ministério da Economia. Então, eu sou instrutor do Ministério da Economia e também trabalho também pela GPA. Já fiz a gente tem algumas aulas pela GPA. Inclusive, a gente tem aqui um amigo que é que está de iPhone aqui, que eu esqueci. É o Fabiano, desculpa, Fabiano, fugiu o nome. O Fabiano, que é coordenador lá do GPA, a gente já fez alguns cursos por lá também. E também sou instrutor da Rede Siconv, sou um multiplicador, na verdade, da Rede Siconv. E a gente tem trabalhado aí para divulgar, então estou à disposição de vocês, se vocês quiserem tirar uma dúvida, se eu não souber, a gente... É um assunto muito vasto que a gente tem que estar compartilhando, e a rede justamente vem para isso, vem para compartilhar essas informações, a Rede Siconv, para apoiar os municípios e tirar as dúvidas possíveis daqueles que têm qualquer dificuldade de acessar esse recurso. Eu queria agradecer a todos. Se não houver mais alguma intervenção, eu queria agradecer a todos em nome da Secretaria. Como eu falei, nós estamos à disposição pelo e-mail, pelo telefone. 31 10 50 74 é o meu telefone da minha sala. 31 10 50 74. Se quiser entrar em contato com a gente para tirar qualquer dúvida, estou à disposição. E agradeço a todos. Obrigado pela audiência, que foi um bate-papo. Pouca gente entrou no último que eu fiz, eu acho que tinha mais de 100 pessoas, mas era para linha de crédito e era mais empreendedores aqui querendo saber de como captar o recurso, e a gente teve mais audiência, mas nesse é um assunto mais técnico, né? Mas eu queria agradecer a participação de todos aqui, estou à disposição. Tá ok? Fabiano, apareceu alguma coisa aqui? Olá, Felipe, tudo bem? Oba, tudo bem, estou te ouvindo. Primeiramente, te parabenizar, porque tu é uma das poucas pessoas que consegue simplificar coisas que são bem complexas, né? Então, você está de parabéns. E aí a nossa luta, né, cara? Fabiano, nosso coordenador lá da GPA, obrigado pela palavra aí. A gente tem realmente essa função de tentar simplificar as coisas, né? E a gente trabalha justamente... Você consegue isso com êxito brilhante. Parabéns. Obrigado. De nivelar essas informações. Então, Exatamente. gente, agradeço. Uma boa tarde a todos. Um abraço. Quase de noite, né? Tá ok? Estamos à disposição, a Secretaria está à disposição, em nome do secretário, Dr. André Dias. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.